Olá, boa tarde. Então, vamos dar continuidade, não é isso, às nossas aulas, lembrando a importância da leitura. Então, por isso que eu coloquei aqui, vamos ler. Eu trouxe um texto, tanto para a gente trabalhar a questão da compreensão, não é? A compreensão desse texto, para a gente prestar atenção nas personagens, o que acontece na história. Depois a gente vai responder as questões e treinar as palavras que aparecem nesse texto. Tá certo? As palavras que mais a gente sentir dificuldade, tanto em compreender quanto em escrever. Então, no próximo slide, preste atenção. Eu coloquei aqui, ó, o rato do campo, estão todas com letras maiúsculas, não é? Iniciais. Mas a gente já sabe que ali só a primeira letra, não é? No início, que deveria estar maiúscula, mas o restante já não precisa mais. Então, o rato do campo e o rato da cidade. Já tem no título uma informação, é um rato que pertence ao campo e outro rato que pertence à cidade. E a gente já percebe a diferença das pessoas que vivem no campo. Ali se utilizou de animais, mas poderia também ser personagens humanos, né? Humanos. Então, tem características de pessoas, né, enfim, que estão no campo e as pessoas que estão na cidade, que a gente também chama de zona urbana, né, na cidade, e no campo, zona rural. Então, um ratinho da cidade, foi uma vez convidado para ir à casa, no caso, ó, um ratinho da cidade, foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, então observe que o rato da cidade já está observando algumas características de quem está no campo, não é, do que ele sobrevive. O rato da cidade convidou quem? Né? Convidou o rato do campo para ir morar com ele. Aí ele diz, tenho muita pena da pobreza em que você vive. Quem é que diz isso? Observe o travessão mostrando a fala do personagem, né? Da personagem. No caso aqui, o rato da cidade, está dizendo para o rato do campo. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Aí lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando, comendo muito, né? De comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos, ou seja, rápido, né? Com medo, né? Espavoridos, com pavor, para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo, né? Quando o perigo passou. Então, assim, na primeira situação que o rato do campo observou na cidade, ele já quis retornar para a cidade dele. Prefiro minhas raízes e ervas, as suas comidas, do que, né, eu comer as suas comidas gostosas com todo esse susto. Aí o que é que diz aqui? Observe que normalmente nas histórias, nas fábulas, existe um ensinamento. Aqui nesse texto já tem dizendo o ensinamento. Só que a gente pode, a partir desse texto, trabalhar outros tipos de compreensões. No texto ele diz, mais vale uma vida sossegada do que uma mesa farta. Ou a gente pode entender de outra forma, não é, gente? Às vezes, no primeiro obstáculo, a gente desiste. Foi essa sensação que o rato do campo, por não viver aquela situação que aconteceu na cidade, o assustou. Então, a gente pode trazer para as nossas vidas, não é? Então, a gente está na sala de aula, às vezes acontece uma situação, a gente não quer ir mais para a escola, né? Então, a gente tem que enfrentar os nossos desafios. Então, aqui no texto, ele diz esse ensinamento. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar com o ensinamento do livro, né? A gente pode ter os nossos ensinamentos. O outro lado da história
Pode até ser, né? Mas vale uma vida sossegada. Tem uma frase muito comum que diz assim: se tira a sua paz, não vale a pena. E é verdade, isso é mesmo. Não é? Então, mais vale a gente ter sossego do que correr certos riscos, não é? Em determinados lugares. Mas a gente sempre vai pagar um preço diferente para cada situação que a gente passar. Ok? Então, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar com esse texto? Que vocês prestem bastante atenção e na hora de compreender, de interpretar, pensem a sua forma, da forma como você entendeu, que é a mais importante. Eu trouxe algumas questões para a gente trabalhar. Está no próximo slide, vamos lá. Depois eu vou querer saber a sua opinião, Gabriel. O que foi que você entendeu sobre esse texto? Aí o texto acima, será que é uma poesia? Será que, acho que aqui é crônica, será que é uma fábula? Gente, normalmente quando é fábula, qual é a característica, professora, de uma fábula? Qual é a característica? As fábulas, elas trabalham com narrativas, história, e tem normalmente a moral no final, ou seja, a moral é o ensinamento daquela história, que a gente viu, né, que tinha um ensinamento. Não vou responder todas não, viu? Eu só vou, aqui é notícia. Será que é uma notícia? Imagine que não está dizendo notícia, né? Acabou de chegar na cidade o ratinho do campo, né? Normalmente notícia a gente tem uma outra estrutura e não é de história. A gente vai informar o que aconteceu, que não foi o caso, né? Regra, não é nem regras, é um texto sobre regras, também não. Aí, para que serve uma fábula? Não vou responder todas não, o objetivo é que vocês também respondam sozinhos. Então, a fábula, observe que no final aparece ali a moral da história. Normalmente é para trabalhar um ensinamento. Não é informação, porque quem informa é notícia, e lazer, uma fábula vai apresentar ali um lazer. Não, o objetivo maior na estrutura da fábula é trazer um ensinamento. Então, quando vocês veem no texto, no finalzinho, ou um pouquinho abaixo, ou escrito moral, é porque é fábula. Dali, de qualquer texto, professora, a gente pode tirar um ensinamento, com certeza. Qualquer texto traduz ali um ensinamento, uma informação. Só que a fábula fica muito clara que a partir da história, das personagens, do comportamento delas, o que acontece com elas, é para a gente fazer a relação com a nossa vida. E normalmente já tem a moral descrita na fábula, mas a gente pode interpretar a nossa maneira, que essa é a parte mais importante. Aí, o título deste texto é, então, título, gente, a gente consegue retirar do texto. Professora, tem algumas informações que a gente tem que entender e outras informações estão no texto. Essa daqui é uma informação que está no texto. A gente não muda, não interpreta, não é? Então, um ratinho da cidade, imagine, fala do rato do campo, né? Um ratinho do campo, o rato do campo e o rato da cidade. Observe que tanto nessa alternativa, quanto nessa, né? Nessas aqui, ó, nessas alternativas, a gente percebe que elas elas aparecem no texto, né? Aparece rato da cidade, aparece rato do campo. Existe ali um gato possivelmente esfomeado para comer o rato, né? A gente entende a partir do texto, mas no texto aparece o título esse daqui, não é? O rato do campo e o rato da cidade. Então, tem que a gente saber diferenciar o momento que a gente retira a interpretação do texto e o momento que a gente retira a informação que está no texto. Então, só cuidado com essa diferença. Existem perguntas que trabalham a interpretação e outras perguntas que é só para a gente pegar do texto, tá bom? Aí, vamos ver. Tenho muita pena da pobreza em que você vive. Essa era a ideia que o ratinho da cidade tinha do ratinho do campo. Inclusive, gente, essa ideia aqui é uma ideia já que a gente pode transferir para a ideia preconceituosa.
que a gente vive. A ideia, o que é um preconceito? Eu tenho aquela ideia, não sei de fato o que é, né? Mas é aquilo que eu penso. E há pessoas que dizem, né? Mas é o que eu penso. Mas está carregado ali de preconceitos, não é? Então, essa ideia que o ratinho da cidade tem, que só porque o ratinho do campo sobrevive de raízes, não é? E de que mais que eu não me lembro, era raiz e outra coisa. Enfim, de raízes e outra coisa que aparece no texto, ele já entende que ele passa fome, né? que ele é muito pobre, que passa fome, que deveria sair daquela pobreza, né? que ele se refere. E essa ideia que muitos têm dos nordestinos, não é? Que a gente se pensa na ideia que a gente só passa fome, que aqui tudo é seca, não é? Que não tem água. Então essa ideia preconcebida, tá vendo, gente? O preconceito, isso mostra no texto. Tá vendo a importância da gente interpretar? Então, quando ele disse, tenho muita pena da pobreza em que você vive, quem disse isto foi, que ali é isso, né? Quem disse isso foi, quem disse exatamente essa frase? Essa informação não é a informação que eu interpreto, é a informação que está no texto. Foi o ratinho do campo, imagina, era ele que, de acordo com o ratinho da cidade, ele vive na pobreza. O gato, imagina, um gato só aparece depois, né, no final da história. Então, foi quem ali? O dono dos gatos, nem aparece isso no texto. Observe que tem alternativas que não são nem possíveis da gente marcar, porque elas não estão no texto. E nem que a gente interprete, a gente não encontra essa resposta. Então, qual é, professora, o ratinho da cidade? Eu vou ler a 5ª, 6ª, 7ª e a 8ª, mas vocês farão sozinhos. Gabriel, a gente vai fazer amanhã juntos, não é? O problema do rato do campo terminou quando ele... O que aconteceu? O problema do rato do campo terminou, que a gente chama de desfecho, né? Quando se resolveu o conflito, acontece quando? Quando ele descobriu a despensa, se empanturrou, se escondeu dos ratos ou decidiu voltar para o campo. Quando ele passa a situação, né, estranha daquela que ele vive, como foi que ele reagiu? Ele enfrentou ou ele foi embora? Não é? Então, qual seria a possibilidade? Aqui a gente consegue interpretar, né? O que é que acontece? Assim que o problema do rato terminou, que ele resolveu, que ele viu aquilo, ele fez o quê? Os 2 ratos correram espavoridos, é uma palavra diferente, né? Ninguém fica falando aí todo dia, espavorido, para se esconder. A palavra destacada pode ser substituída por, essa substituição tem que ser de acordo com o contexto, não é? Então, quando os 2 ratos correram, imagina, se a pessoa corre, não pode ser lenta. Não é verdade? Então, já tem uma impossibilidade de resposta. Não vou mais longe, não. Eu quero que vocês marquem. Mas preste atenção. Professora, eu não sei nem o que é espavorido, mas vamos voltar para o texto. Quando o rato correu, ele correu lento. Quando o rato correu, ele correu apressado. Quando o rato correu, os ratos, né, correram, eles correram risonhos. Quando os ratos correram, eles correram desmaiados. Qual é a possibilidade, de acordo com a situação que a gente imagina, quando a gente está lendo uma história, a gente imagina na nossa mente. Então, como seria? Professora, eu não sei o significado, eu não marco. Não, tente, de acordo com a situação, só é fazer essa relação. Os 2 ratos correram lentos, os 2 ratos correram apressados, correram risonhos ou correram desmaiados. Depois eu vou saber do Senhor, viu, seu Gabriel? O sinal de pontuação, veja, esse sinal aparece no texto, não dá para voltar, mas aparece no texto, ele está assim, muito abaixo. Então, o rato do campo disse, sei lá, vou colocar qualquer palavra aqui. Você passa fome. Aqui é um travessão, percebeu? O travessão não é aqui não, porque lá no texto não aparece, ele aparece assim, o travessão. Não é isso não, o travessão, isso aqui é um traço. O travessão ele fica aqui, Tá vendo? Olha o tamanho dele, não é? Ele diz o travessão no texto, porque travessão é um sinal de pontuação que a gente utiliza para outras situações. Então, mas no texto, ele está sendo utilizado para quê?
Então, quando se faz uma pergunta, quando se quer dar uma resposta, ou será que o travessão revela a fala dos personagens? Então, quando a gente usa o travessão, naquele caso do texto, a gente está ali mostrando que a personagem falou. Até então, na própria frase, tem bem assim, disse o rato. Então, se ele disse, eu usei a fala dele igual, eu vou usar o travessão. Observe que eu disse bem assim nesse instante, amanhã, Gabriel, nós iremos fazer juntos. Então, observe que a minha fala é essa. Se eu estivesse escrevendo, eu colocaria o travessão, colocaria a frase, a professora falou, 2 pontos. Amanhã faremos juntos a atividade, Gabriel, disse a professora. Então, observe que nesse caso, o travessão, ele é utilizado para a fala dos personagens. E a 8ª, essa daqui foi bem simples, porque já aparece no texto, mas a moral, que é o ensinamento, cabe a vocês também dizerem o que vocês perceberam na história do rato do campo e do rato da cidade. O que será que essa história, essa fábula, ela quer nos transmitir enquanto ensinamento? Não necessariamente tem que ser aquele que está, né, aquela que está no próprio texto, viu? Eu vou até usar essa fábula em outra situação, que ela é bem interessante, dá para trabalhar outras temáticas. E na outra folha, pronto, aí eu trouxe algumas situações, porque além de leitura, a gente tem que treinar a ortografia, como as palavras são escritas. E aí nós temos ali algumas sílabas, não é? Que a gente vai treinar essa semana, que a sílaba sempre comece relembrando, revisando a sílaba ló, aquelas foram mais simples, né? Ló, o pó, o có e o fó. E agora eu vou encaixar. Observe que eu posso até encaixar outras palavras, e aí vocês vão fazer em casa sozinhos, né? Ou com o auxílio de alguém. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo o coelho. Aqui ficou simples, né? Porque tem a imagem, era para ter tirado a imagem. Mas tudo bem, a imagem vai ajudar. Aqui é um coelho. Qual é a sílaba que eu vou encaixar aqui para fazer, para formar, né? Para formar a palavra coelho. Será que eu encaixo essa? Eu vou fazendo as tentativas, né? Foi assim que eu fiz com o Gabriel. Em alguns momentos, a gente foi tentando, pegava uma sílaba, não encaixava, pegava outra, não encaixava, pegava outra. Então, vamos fazer, só vou fazer dessas. As demais, vocês farão. Então, eu tenho um ló. Será que é loelho? Pó, poelho, có, coelho? Será que daria para formar com F? Não, foelho, só é falar, tem que ouvir, né? Tem que ouvir vocês próprios, a voz de vocês é importante na hora da leitura, não é? Bom, e a gente vai treinar, então nós temos 2 atividades para treinar essa semana. A interpretação, que eu vou perguntar, eu quero saber também de Gabriel, qual é a interpretação que ele tem dessa história do rato da cidade, do rato do campo. Vamos treinar lá e terminar a semana treinando esses nomes com essas sílabas, tá certo? Então, até a próxima, né, gravação de aula com outra fábula. Da próxima eu vou trazer outra fábula. Tchau, tchau.